Do Senhor, meus irmãos. Amém? Estava perguntando para o pastor se essa água é minha. Que alegria nós estarmos aqui nesta noite tão abençoada, adorando ao Senhor, sabendo que Ele está aqui, não é? A gente sabe que o Senhor está neste lugar, a gente se sente edificado como família de Deus, como igreja, como corpo de Cristo. E é para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos na família da fé, edificando-nos uns aos outros. E não tem coisa melhor do que a gente viver essa realidade. Há algumas semanas, um irmão me procurou aqui. Davi, não é, Davi? É isso? E olha como esse mundo é tão pequeno, né? Após o culto, ele falou, você se lembra de mim e tal? Eu fazia parte do grupo de jovens lá em Osasco, quando você era presidente da mocidade. Isso faz um pouquinho de tempo, né? Mas lá nos anos 80, quando eu fazia a faculdade teológica lá em São Paulo, éramos da mesma igreja, lá em Osasco, e trabalhamos lá. Tínhamos um grupo muito animado, grande de jovens, com muitas atividades. E como é gostoso, né? Isso é o corpo de Cristo, né? Que vai nos colocando juntos e vai nos fazendo trabalhar sempre para o engrandecimento do seu nome e para a sua glória. Meus queridos, gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Versículo 21 até o versículo 24. Depois nós vamos ler do 35 até o 43. Mas começamos com o versículo 21. Todos encontraram? Amém? O evangelista diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E ele insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Agora pule lá para o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando-se à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus lhes ordenou que expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir que esta palavra encontre guarida, encontre lugar nos nossos corações, nas nossas famílias. Senhor, nós te damos graças pela palavra que lemos.
Ó Deus, nós estamos aqui, nos colocamos diante de Ti como servos Teus, como igreja do Senhor. E, ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas preocupações, como pais, como mães, como chefes de família. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações nesta noite e ministre segundo as nossas necessidades. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Canela começou este culto orando e um dos pedidos dele foi em favor das famílias. O pastor Júnior também, na sua oração, orou pelas famílias. Na semana passada nós tivemos o Dia das Crianças, né, dia 12 de outubro. E eu acho que é momento muito oportuno para a gente refletir um pouco sobre nossos filhos. Nesses tempos aí tão difíceis, tem coisa melhor do que a gente ficar pensando o que eu vou dar para o meu filho no dia da criança, ou ouvir a criança, papai, mamãe, o que eu vou ganhar no dia da criança? É muito gostoso a gente lidar com os nossos pequenos, e eu fico assim tão feliz quando eu vejo a cada domingo essa fila de crianças aumentando. É gostoso isso, não é? A gente vê o número de crianças aumentando, indo para as suas atividades. Sábado que vem, não é? É que haverá uma atividade específica para as crianças. Como é gostoso isso, ver crianças saudáveis, as crianças correndo, fazendo a sua bagunça, aqui dentro, participando, aprendendo, cantando, adorando ao Senhor. Mas, meus queridos, se por um lado a gente se alegra ao ver esse movimento infantil, por outro lado, os nossos olhos têm que estar bem abertos para os perigos que as nossas crianças correm. E correm. Não é? A gente tem de estar muito atento e observando com muita atenção os nossos pequeninos, as ameaças que muitas vezes estão diante delas, porque a Bíblia manda a gente se preocupar com os pequeninos. O Evangelho de Marcos mesmo, se você quiser manter sua Bíblia aberta para a gente consultar alguns textos, a gente observa o 10º capítulo, por exemplo, versículo 13, que algumas pessoas trouxeram crianças para que Jesus as abençoasse. E veja o que diz o texto bíblico. Lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Muitas vezes, a gente pode vir a se comportar como os discípulos aqui. Então, pessoas estavam trazendo crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas, para que Jesus as abençoasse. E olha o absurdo, os discípulos repreendendo essas pessoas, por causa daquela visão de que os adultos eram os mais importantes. Jesus disse: não, de jeito nenhum. Deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, diz o texto, que ele ficou indignado com aquele comportamento. Quando o pastor Sebastião estava falando sobre sala para as crianças, eu me lembrei de uma história que eu ouvia, de uma igreja em que se reuniram para a escola dominical e não tinham muito espaço. Aí, quando falaram nas crianças, tinha uma árvore lá, as crianças podem ir para baixo da árvore lá. E deram o local mais
complicado, digamos assim, ao relento, ao tempo, né, para as crianças. Mas quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, a gente vê o cuidado do Senhor para com os pequeninos, o cuidado do Senhor para com as crianças. E esse relato sobre a filha de Jairo, eu acho que permite que a gente faça uma reflexão muito profunda sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados, sob uma perspectiva bíblica. A gente observa tanto problema que envolve as crianças desde muito cedo. Tem alguma coisa aqui? Não? Achei que fosse algum carro, alguma coisa assim. A gente observa problemas envolvendo adolescentes, desde tão jovens ainda, indo por caminhos que não são desejáveis. E às vezes a gente não olha para eles sob uma perspectiva bíblica, cristã, sobre a nossa responsabilidade como pais, como mães. E eu creio que nesta noite nós podemos gastar algum tempo a partir desta experiência de Jairo, para falar um pouco sobre crianças, adolescentes, o que nós devemos fazer, o que a igreja deve fazer pelos nossos pequenos. E a primeira coisa, meus queridos, para a qual eu queria chamar a atenção, depois eu vou me voltar para o texto aqui, para o relato de Jairo, é que nós devemos olhar para os nossos filhos, para as nossas crianças, como presente, como dádiva do Senhor. Não sei quantos aqui são pais. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Muita gente. Como é bom ter filhos. Como é bom ter filhos. Esses dias eu estava conversando com o pastor Júnior, e com a Ellen, com a minha esposa, e falando eu casei meio tarde já, demorei um pouco para casar, já casei perto dos 40 anos, né? Hoje está naquela fase que as pessoas olham para mim, por exemplo, e acham que às vezes é o segundo casamento, mas não é, é o primeiro. Mas eu tinha uma certa frustração, eu via os meus amigos com seus filhos e tal, eu não tinha filhos. E como é uma experiência que transforma a gente, é uma experiência que nos amadurece muito, que faz a gente encarar a vida sob uma nova perspectiva, coloca novos desafios diante da gente. E quando a Bíblia fala sobre filhos, o Salmo 127 diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Eles nunca devem ser encarados como peso, nunca devem ser encarados como problemas. A palavra do Senhor é muito clara quando diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Agora, educar filhos é brincadeira, não é? Tem um livro com esse título da editora Betânia, um livro já antigo, né? Criar filhos não é brincadeira. Eles exigem o nosso tempo, eles exigem a nossa atenção, eles exigem a nossa dedicação. Mas o plano do Senhor é que os nossos filhos sejam alegria para a gente. Esse mesmo Salmo 127 diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu não vou encher, só tenho um, né? Mas o número de filhos diminuiu, não é? Esses dias eu estava vendo uma matéria ainda, falando que lá nos anos 60, 70, os casais tinham 6, 7 filhos, e a média vem caindo e caindo bastante. Hoje aí, 1, 2 filhos por família. Mas o salmista diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E a educação dos nossos filhos é uma preocupação que está presente nas Escrituras, desde o Antigo Testamento. E a gente não pode
de maneira nenhuma, abrir mão dessa responsabilidade. Se olharmos lá para o livro de Deuteronômio, quando Moisés fala ao povo, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E ele começa a dar uma série de instruções: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E vejam o que ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Quer dizer, vocês têm a responsabilidade de colocar isso na cabeça dos seus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Quer dizer, a responsabilidade é enorme. E a nossa o primeiro grande peso que está sobre nós é transmitirmos a nossa fé para os nossos filhos. Quem é o Senhor? O que Ele fez por nós para nos redimir, para nos resgatar do mal, para nos resgatar do pecado. E quando a gente vira a página, ou as páginas, e vai para o Novo Testamento, a gente vê também uma série de recomendações sobre como é que a gente deve se comportar para com os nossos filhos. Efésios diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os como? Na disciplina e admoestação do Senhor. Colossenses, na carta aos Colossenses, Paulo diz a mesma coisa: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, as nossas crianças, elas são como folhas de papel em branco. E quantas vezes a gente percebe, meus queridos, que se nós não tomarmos cuidado para escrever nessa folha, o mundo vai escrever. Aqueles que exercem influência vão escrever. Quando o apóstolo Paulo refere-se a Timóteo, por exemplo, ele diz assim, que a sua avó e a sua mãe, não é, haviam exercido grande influência sobre ele, levando-o ao conhecimento da palavra. Ele diz assim, na segunda carta a Timóteo 3,15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E foram a avó e mãe, porque o pai era grego, o pai de Timóteo, mas veja a influência daquelas mulheres na vida daquela criança. E eu peço licença para dar um exemplo pessoal. Por exemplo, minha mãe era muito envolvida com a igreja quando eu nasci. Era presbiteriana independente, firme na igreja. Meu pai não tinha relação com igreja nenhuma. Tinha os seus vícios, etc. E eu me lembro de pequenino, não é? A gente ia para o culto, voltava, e minha mãe falava assim: meu filho, vamos orar pelo seu pai. Um dia Deus vai transformar a vida dele. Isso demorou mais de 30 anos. Mas orava, quer dizer, a influência das mulheres é muito grande. Então, queridos, Paulo ainda fala na sua carta ao Timóteo sobre criar os filhos com todo respeito. Vejam os parâmetros que as Escrituras vão colocando diante de nós. Não irritar os filhos, transmitir-lhes conhecimento da palavra, criá-los com todo respeito, não agir de forma leviana, dar exemplo, mostrar dignidade no nosso comportamento. E essa figura de paternidade é tão linda, que é a figura usada nas Escrituras para se referir a Deus com relação a nós. Deus é pintado como nosso Pai. Que imagem bela é essa? Agora, esse primeiro ponto é para mostrar, meus queridos, como é que a Escritura nos coloca com relação aos nossos filhos. Eles são presente de Deus, nós temos que cuidar deles. Agora eu queria que você olhasse
para o texto que nós lemos no início. Aqui a gente tem um pai. E essa narrativa sobre a filha de Jairo abre os nossos olhos para uma geração que está muito enferma. E, na verdade, esse texto ele vai servir para nós, hoje à noite, não é? Para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa juventude. Mas aqui a gente tem um pai aflito. Quem era Jairo? Era um dos líderes da sinagoga, um homem proeminente da vida religiosa. A sua filha tinha cerca de 12 anos, e diz o texto bíblico que ela estava muito enferma à morte. Diz o versículo 3, que ele vem a Jesus, versículo 22, chegou-se a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então a gente vê um pai tremendamente aflito por ver a sua filha muito doente. E existe um outro texto nesse evangelho, meus queridos, que eu tinha até planejado ler, mas não vou ler para a gente não se delongar tanto, que é um outro pai que procura Jesus também, e isso está no capítulo 9, os versículos 14 a 28. E vejam também, é um pai aflito que procura Jesus. Eu vou ler apenas alguns trechinhos, se você está com a Bíblia aberta. Veja aí, diz que quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles, etc. E eles falam sobre o que estavam discutindo, quer dizer, havia um jovem endemoniado, e ninguém havia conseguido expulsar o demônio. Aí veja o versículo 21, perguntou ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede isto? E o pai responde: desde a infância. E a narrativa continua: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Dois pais, um com a filhinha de 12 anos à morte. E nós que temos filhos, sabemos o que uma doença no nosso filho traz ao nosso coração: a dor, a tristeza. E o outro vendo seu filho sendo massacrado pelas forças do mal, e coloca-se diante de Jesus, e vai às lágrimas e diz: Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho, porque o inimigo está acabando com ele. Meus irmãos, isso nos faz pensar sobre essa geração que a gente vê. E como é triste nós observarmos os passos que essa juventude está dando. Não sei qual o seu relacionamento com jovens, com adolescentes. Eu sei que nós temos algumas professoras aqui, não é? Mas elas poderiam falar muito bem o que elas presenciam nas salas de aula. Garotada com 12, 13 anos partindo para a bebida. Garotos com 12, 13 anos fumando. E nas grandes cidades, crianças indo para a vida da criminalidade. E é muito triste a gente observar que as estatísticas mostram que muitos desses são procedentes de famílias evangélicas. Aí você olha os nomes, e muitos deles têm nomes bíblicos. E a gente fala: mas meu Deus, onde está o problema, onde está o erro? E eu acho que esse fato de termos tido o Dia das Crianças e de podermos abrir a palavra e refletir um pouco sobre isso, tem de nos fazer pensar também sobre qual é a nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente está convivendo com
com uma geração, ela é chamada aí pelos estudiosos de geração Z, não é? É isso mesmo. São os chamados nativos digitais, quer dizer, já nasceram com internet, com computador, com smartphone, com telefone nas mãos, estão sempre aí conectados, diferente de mim, que nasci lá atrás, não existia computador, não existia nada disso. Mas a garotada hoje já nasce com isso nas mãos. E, às vezes, tem muita dificuldade de comunicação, quer dizer, se comunica pela internet, mas perdeu o contato pessoal, o olho nos olhos, o olho no olho. E é comum você ver meia dúzia, 10, 15 adolescentes sentados num lugar, cada um com seu telefone ali, e não trocam uma palavra entre si. E os casos, meus queridos, desses abusos que começam por contatos pela internet. Uma geração que está à morte, uma geração que está sofrendo, e nós temos que orar pelas nossas crianças, nós temos que orar pelos nossos jovens, nós temos que orar pelos nossos adolescentes, porque a ameaça é muito grande. Esses dias mesmo eu estava vendo uma notícia de que, não sei se foi uma mãe ou um pai que pegou o celular do filho e alguém tinha sido professor, alguma coisa assim, estava, não sei se tinha chegado a mandar, pediu foto da criança, do adolescente, chamam de nude, né? Uma foto da pessoa nua, e aí a pessoa começou a conversar, se passando por aquele adolescente, etc., e afinal prenderam a pessoa que havia feito aquele contato. Mas os irmãos estão vendo que risco que existe, meus queridos. E todos recomendam, né? Não deixa o adolescente com o computador no quarto. Fiscalize, coloque limites, coloque horários para acessar a internet, para você poder ver o que ele está fazendo também. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e o filhinho deve ter, não tem, sei lá, 2 aninhos. Ela falou, mas meu filho estava tão respondão. Aí eu fui vendo, sabe essa questão de deixar a criança ficar vendo vídeos, né? Ela foi ver o que ele estava vendo, e era exatamente um tipo de desenho que tinha um personagem lá, que era respondão, respondão e respondão. Eu sei que ela retirou aquilo da mão da criança e o comportamento mudou. Então, meus queridos, é triste a gente observar esse caminho que a nossa moçada tomou, o caminho do álcool. Ah, pastor, mas nós estamos na igreja, não acontece isso. Acontece sim. Uma vez uma pessoa que trabalhava com jovens, numa determinada igreja, falou, Rubens, não pode ir lá dar uma palavra para os nossos jovens, que muitos deles estão bebendo. Então, o fato de estar na igreja não impede isso. É o problema do cigarro. É o problema das drogas. É o crack, é a maconha, é a cocaína. Gente, nós temos que olhar para os nossos filhos com muito amor. Deus colocou essa criançada nas nossas mãos para que nós as amássemos e para que nós trabalhássemos com elas, para que elas cresçam, para que elas se pareçam com Jesus também. A precocidade, né, com que tantos vão se envolvendo com a sexualidade. Meninas tão novas. E é nosso papel como igreja, meus irmãos, orientar, falar, doutrinar, anunciar a palavra que tem um poder transformador tremendo. E nós, como pais, temos de fazer a nossa parte, porque às vezes nós colaboramos para os problemas aumentarem. Quantas vezes nós somos intolerantes? E às vezes a gente tem que chegar para o filho e falar, filho, me desculpe, me perdoe por tal coisa, porque eu errei com você. Eu já fiz isso, meu filho está aqui, sabe? Às vezes a gente tem de ser humilde para pedir perdão por uma palavra que não foi bem colocada.
Quem será que está educando os nossos filhos? São esses vídeos que a gente deixa ver. Meus queridos, que dose de Bíblia nós estamos dando para os nossos filhos? Que dose de oração nós estamos dando para os nossos filhos? Quanto nós temos dedicado do nosso tempo para brincar com eles? Quem tem filhinha aí, brincar de boneca. Não é assim? Quem tem um garoto, brincar de bola. Elcio, brincar de boneca com a Sara, não é assim? Esses dias o Elcio estava carregado lá com boneca e tal. Mas, gente, isso tem de fazer parte da nossa vida, porque o Senhor vai requerer isso de nós. E o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós, às vezes, sermos ministros do Evangelho, não nos livra de cometer erros. E eu me lembro, e eu vou citar 2 personagens bíblicos. Um deles chamava-se Eli. Lá no Antigo Testamento, Eli era um sacerdote de Deus, homem temente ao Senhor. Mas na medida em que ele envelheceu e os seus filhos tornaram-se os sacerdotes, diz lá o primeiro livro de Samuel, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, homens ímpios, e diz assim, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo pegava, tirava o sacerdote para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, depois de queimar a gordura, vinha o moço e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E se o ofertante dissesse, queime-se primeiro a gordura, depois tomarás quanto quiser, dizia, não, mas vai, dá agora, senão eu vou tomar na força. Olha como é que eles lidavam com as coisas do Senhor. E Samuel, ainda pequenino, ouviu a voz de Deus, falou, olha, o Senhor está dizendo isso, isso, isso sobre os teus filhos. Mas o tempo se passou, Samuel envelheceu, e diz o texto bíblico lá, mais para frente, 1 Samuel 8, 1-5, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram para a avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos de Israel se congregaram e foram lá e falaram, não, nós queremos agora um rei sobre nós. Meus queridos, o risco existe. E Jairo nos faz pensar que a gente tem de correr rapidinho para Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você é, o que nós podemos fazer por essas novas gerações, pela nova geração? E a gente se volta para Jairo aqui. Ele viu a gravidade do problema, procurou Jesus enquanto sua filha ainda estava com vida. Prostrou-se aos pés de Jesus, e diz o texto bíblico que, com insistência, ele suplicava, Senhor, minha filhinha está à morte. Minha filhinha está muito doente, mas vem comigo, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que ela viva. Jesus nunca vai dizer não para nós, diz o texto que Jesus foi com ele. E talvez haja pessoas aqui, eu não conheço os irmãos, né? Conheço assim, muito pouco, não conheço a história familiar, a história de vida de cada um de vocês, mas talvez vocês lidem com problemas relacionados a filhos, a netos. Mas, meus queridos, o Senhor está olhando para a gente. Jesus é a solução para essa nova geração, como sempre foi a solução para todas as gerações. Os empecilhos existem, a multidão, que às vezes querem nos impedir de chegar a Jesus, a posição social, não é?
ele era um dos líderes da sinagoga, ele venceu tudo para ir a Jesus, ele foi humilde, ele foi insistente, ele teve fé. E se você enfrenta problemas na família, jamais jogue a toalha, que é a expressão para dizer, não aguento mais isso. Não, nunca devemos jogar a toalha. E como a gente sabe de gente que sofre porque vê problema de droga, vê problema de vícios dentro da família, vê problema de comportamento, não é? Vê problema de caráter, mas nós temos de olhar para Jesus. E a mensagem do pregador é sempre essa: vamos olhar para Jesus, Ele é a solução para nós, não tem outra. Às vezes precisaremos de um psicólogo, às vezes precisaremos de um psiquiatra, mas acima de tudo, acima de todos está o Senhor, que olha para nós com amor, com bondade e quer transformar situações. Não procure resolver problemas sozinho, nós somos uma família. Pastor Sebastião Júnior está aqui, a liderança está aqui para interceder, para orar, para orientar. Muitas vezes a gente se fecha e a gente quer lutar com os nossos problemas sozinhos. Mas na família da fé, meus irmãos, tem de ser diferente. Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E a igreja tem um papel libertador, meus irmãos. É impressionante isto. A igreja tem um papel libertador. Esses dias, em São Paulo, existe uma área chamada Cracolândia, né? Cracolândia, que é um lugar terrível lá. E eu vi uma matéria sobre umas pessoas ligadas, eu não sei se é a Igreja Batista, mas que foram vocacionadas para trabalhar com aquele pessoal, e na evangelização, e na criação de projetos para dança, para música, quer dizer, trazendo ou procurando trazer uma nova realidade para as pessoas ali. Por isso que eu disse que a igreja tem um poder transformador e libertador, porque ela é a mão de Deus aqui na comunidade, na história, para transformar vidas. E o Senhor usa pessoas como nós aqui. Já esses dias liderou um sopão aí, não é? Coisa bonita, tem trabalho para o qual eu tenho muita dificuldade. Mas de repente Deus pode chamar você para algum tipo de trabalho, alguma coisa que está no seu coração. O que a gente pode fazer pelos jovens? É a evangelização, é a criação de programas, coisas atrativas para eles. Mas alguma coisa nós temos de fazer, e como pais, como mães, nós temos de levar o nosso problema, o problema que estamos enfrentando a Jesus. E ainda que tudo pareça perdido, meus irmãos, não está perdido. Porque diz o texto bíblico que quando Jesus chega à casa do chefe da sinagoga, as pessoas vieram dizer assim, olha, tua filha já morreu, pode parar de incomodar o mestre. Os que gostam de trazer más notícias sempre estão por aí. Os que gostam de arrebentar com a gente sempre estão por aí. Os que querem nos ver derrotados estão ao nosso redor. Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus não deu bola e disse assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe, não temas, crê somente. E Jesus acompanhou-o, chegou a casa, e é interessante aqui porque o versículo 38 diz que quando ele chega, havia um alvoroço, as pessoas estavam chorando, os que choravam e pranteavam muito, e ao entrar Jesus disse, por que esse alvoroço, por que vocês estão chorando, a criança não está morta, mas dorme. E aí muitos começaram a rir dele. Então, essa nossa sociedade é muito controvertida assim. Jesus manda sair todos, olha para aquela menina e diz, menina, eu te mando, levanta-te. E deu vida àquela garota. E o outro texto que fala do
jovem que estava possesso, Jesus o liberta também, e Jesus muda a história daquela família. Eu concluo, meus queridos, dizendo que se sofremos com algum problema na nossa história familiar, o Senhor está olhando para nós. Não há causa perdida quando Jesus está por perto. O que nós precisamos é exercer fé, é nos aproximarmos dEle, é pedirmos que Ele nos ajude, é dizer para Ele que nós amamos os nossos filhos, que nós amamos as nossas crianças e que nós não queremos perdê-las. Muita gente tenta desestruturar as famílias. E a gente sabe que se a gente tem famílias fortes, nós vamos ter igrejas fortes, nós vamos ter sociedade forte. Mas se a gente tem uma família fragilizada, a gente vai sentir isso na vida da igreja, a gente vai sentir isso na vida da sociedade. E nesta noite, meus queridos, o Senhor quer abençoar a sua família. O Senhor quer fortalecer a sua família. O Senhor quer abençoar os seus filhos. O Senhor quer dar paz ao teu coração e dizer: eu estou cuidando de você. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E Ele está cuidando de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos fortaleça. E que Deus faça com que os nossos olhos estejam sempre voltados para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém.